Eu trouxe um vinho argentino, produzido com a uva Malbec. A uva Malbec, ela não é uma uva de origem argentina, ela é uma uva de origem francesa. E a harmonização? Porque a gente sabe que os vinhos, em geral, harmonizam, né? O tinto com a carne. Quando a gente coloca, né, gira o vinho na nossa taça, você percebe que ele cria como se fosse uma viscosidade, assim, uma oleosidade nas... Massa, eu colocaria vinho italiano também, com a uva Primitivo de Mandúria. Se cuidem! Olá, eu sou Andréa Mello e esse é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. Isso mesmo, aqui você vai poder acompanhar conversas inspiradoras, importantes, necessárias para ter uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz. Você já está me seguindo, já está acompanhando aqui os podcasts que já foram feitos e tudo mais? Não? Então me segue aí, bora lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e tá sempre acompanhando aqui, não perder nada do que a gente for papear por aqui, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre celebração. Porque celebrar, né, gente, faz parte da vida. E é tão bom celebrar, né? A gente sempre tem tantos motivos, né? Pode ser em família, entre amigos, sozinho também, por que não? Não é mesmo? E o que combina com uma boa celebração? Um bom vinho, né? Então vamos saber um pouco mais sobre vinho, essa bebida milenar. Eu tenho aqui hoje comigo a Nanda Souza, que é sommelier. Nanda, obrigada por ter vindo lá de Presidente Prudente, né? Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Ah, que delícia! Eu também sou de Prudente, viu, Nanda? É a minha terrinha lá, sou nascida em Prudente, criada em São Paulo, agora em Araçatuba. Mas, Nanda, vamos começar então definindo aí o que exatamente é um sommelier, porque tem o enólogo também, né? E o sommelier. Você é sommelier, Isso. Que é um estudioso de vinho? Isso, eu sou responsável por alimentar ali o trabalho do vinho no restaurante, na loja, te indicar a melhor opção, um trabalho com uma harmonização. Então é depois que o produto, o papel do sommelier, ele entra depois que o produto está pronto, né? Te indicar o que vai casar ali com a melhor ocasião que você for consumir a bebida. Certo, já o enólogo? O enólogo, a gente considera ele como um grande maestro, né? É ele quem vai fazer essa bebida, quem vai produzir, vai cuidar de todos os detalhes, tem todo o processo químico, processos de produção também. Então, ele é o artista que produz a bebida e o nosso produto entra depois que o artista já preparou para te apresentar. Uhum. E já que a gente está falando de celebração, vamos começar celebrando aqui esse nosso encontro? Você trouxe um vinho aqui pra gente, né? Eu trouxe. Olha aqui, gente, que legal. Obrigada, inclusive. Eu trouxe um vinho argentino, produzido com a uva Malbec. A uva Malbec, ela não é uma uva de origem argentina, ela é uma uva de origem francesa. Eu vou levantar um pouquinho para conseguir abrir a garrafa. Tudo bem. Bom, a gente colocou uma musiquinha aí, porque ela estava abrindo o vinho, né, para dar uma aceleradinha aí no processo. Agora, então a Nanda vai servir esse vinho. E Nanda, dentro das especialidades, aliás, dos tipos, né, rosé, tinto e branco, existem várias uvas que definem, então, sabor, qualidade, tem tudo isso, né? Totalmente, Andréia. É super importante, justamente pela escolha da uva. Nós temos as uvas brancas e as uvas tintas, né? Cada uma com a sua característica. Uvas mais perfumadas, uvas mais intensas, uvas que realmente traz ali uma potência realmente para o vinho, com os elementos que o vinho tem. Uma coisa super interessante é que quem traz a coloração para o vinho é a casca da uva. Então é possível que a gente faça um vinho branco, mesmo produzido com uva tinta. Aqui a gente está com um vinho com a uva Malbec, que ela é uma uva tinta. E caso eu queira fazer um vinho branco com essa uva, e tem, tá? Eu posso retirar a minha casca, e aí com a polpinha da minha uva, que é transparente, eu posso fazer um vinho branco.
Interessante. Então, sim, dos estilos mais conhecidos, né, de tipo de vinho, nós temos desde os espumantes aos vinhos fortificados, né? O famoso vinho do Porto é um dos exemplos. Mas os mais conhecidos, assim, de vinho tranquilo, como a gente menciona, porque não tem borbulha, não tem álcool adicionado, nós, né, encontramos com facilidade branco, rosé e tinto. Mas também está voltando agora com muita força vinho laranja, que ele tem a coloração também laranja, é um estilo. Já vimos por aí vinho azul, mas aí não é vinho, né? Não tem como a gente fazer vinho azul. Mas o mais conhecido, mais popular são os 3 estilos mesmos, branco, rosé e tinto. Então vamos celebrar aqui, ó, um brinde a esse momento. Saúde, sim. E a vocês também, hein? Eu vi você dando aí a giradinha, me explica. Então, como que a gente aprecia, qual que é... Porque tem todo um ritual, né, o vinho. Então, conta pra gente. Andréia, estamos falando de uma bebida viva, uma bebida que evolui, tanto que, assim, tem aquela história, né, aquele ditado de que, quanto mais velho, melhor. Por quê? Realmente passa por um processo de evolução, assim como nós, né? Quando a gente nasce, a gente ainda está aprendendo ali a dar os primeiros passos, durante a nossa juventude, a nossa adolescência, a gente é muito expansivo, com o passar do tempo a gente se torna mais maduro, já tem mais paciência, mais tolerância com as coisas, e assim também é o vinho, né? Por se tratar de uma bebida viva, a gente precisa, né, que ele se abra, que ele se apresente ali no seu melhor formato. No caso do vinho, quando ele está dentro da garrafa, é uma bebida que está presa. Então, esse girar a taça é onde eu coloco o meu vinho em contato com o oxigênio para que ele realmente ressalte os aromas dele, sobressaia, né, também em sabor. Então, isso é super importante porque são os 3 estágios, né? Eu olho para o vinho, eu movimento o meu vinho também para colocar em contato com o oxigênio e depois eu degusto. Tá certo, é o famoso respirar, né? Exatamente, o vinho, né? Exatamente. E na hora que você estava abrindo o vinho, a gente deu uma paradinha, né, na conversa, porque você teve que ficar longe do microfone, mas eu tinha te perguntado com relação ao que fazer para abrir o vinho, se tem algo que não é para ser feito, tem segredinhos? Tem. Alguns cuidados, eles já vêm desde o processo de compra e a degagem, né? Então eu vou comprar o meu vinho, então eu preciso ter cuidado aonde eu estou comprando o meu vinho, porque por se tratar de uma bebida viva, eu preciso de alguns cuidados em relação principalmente ao armazenamento, que começa antes da nossa adega, né? Então, temperatura, oscilação, iluminação, odor. E aí, na nossa casa, a gente dá continuidade em relação a esse cuidado. Porque ao abrir a minha garrafa de vinho, um dos cuidados que eu tenho é não ficar movimentando e girando, principalmente os vinhos de guarda, que acumulam mais resíduo. Que vinhos são esses de guarda? São vinhos que são vinhos mais especiais, que têm um valor também mais agregado e que é feito para que tenha esse processo de evolução. Hoje, tudo que está no mercado, em geral, pronto para você comprar, ele já está apto para o consumo, né? Mas tem realmente ali uma parcela menor dos vinhos que ele ganha, né, em qualidade com o passar do tempo. E aí o cuidado que a gente precisa ter na hora da abertura da nossa garrafa. Primeiro, né, não fazer um serviço aéreo também, para que você não tenha segurança e você não escape essa garrafa de repente e se machuque ou machuque outra pessoa, né? Não girar, não ficar movimentando o nosso vinho, porque eu causo aqui uma trepidação nele, que também, né, principalmente para vinho de guarda, que você tem resíduo, aquele sedimento que fica, né? Sim, sim. Não é ideal, porque aí eu vou precisar decantar o meu vinho, né? A posição também da minha garrafa, né? Quando eu faço, principalmente no caso dos espumantes, se eu faço aquela coisa da Fórmula 1, sei. Tem uma pressão muito forte ali dentro daquela garrafa na celebração. Então eu posso machucar o meu convidado também, né? Via de regra, o rótulo sempre virado para a pessoa que você vai servir, né? Depois você faz o teste do vinho. Por que nós fazemos o teste do vinho antes de servir os nossos convidados? Porque eu quero saber se a bebida está apta para ser servida, né? Não é se eu gosto do vinho ou não. Porque vinho é para compartilhar, é para celebrar. E aquela rolha que muitas vezes o garçom te oferece para você cheirar,
Como que você sabe que se o vinho tá bom por ali? Antigamente era muito comum um fungo que atacava, porque a rolha de cortiça ela é um produto natural. Ela vem da casca de uma árvore e por ser um produto natural está exposto ali à contaminação e isso era transferido automaticamente para o vinho. O vinho ele não ficava estragado, ele não fica estragado, ele apresenta alguns defeitos, né? E esse era um defeito que vinha através da rolha de cortiça, né? Hoje em dia isso é mais difícil, né? Além do que nós temos outros modelos de rolha, né? Então hoje a gente tem rolha sintética, tem rolha de vidro, tem, enfim, né? Outros tipos de vedante. Então isso é menos comum. Mas em geral era isso. Entendi. E a gente já serviu aqui nosso vinho, né? Você trouxe um Malbec, então a taça... Ela é aquela... Essa é a mais comum, é a taça mais comum, né? Essa aberta, é a taça Bordeaux. Tal. Mas a gente sabe que as taças têm uma importância também no momento de servir um vinho, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor que taça se adequa a que tipo de vinho e por que essa importância? Antes de escolhermos o modelo da taça, porque realmente hoje tem uma infinidade, né? É design, é modelo, é cor... Então, assim, mas o que é mais importante é o material dessa taça, né? Quando eu comparo uma taça de cristal com uma taça de vidro, o cristal ele é mais poroso, ele tem uma microoxigenação, uma troca com o meu vinho. Então, uma taça de cristal, ela vai ter mais qualidade para o vinho que eu vou beber. E não importa, inclusive, se for espumante. Eu posso servir, inclusive, o espumante em uma taça dessa. Então, esse modelo de taça é um modelo de taça bordalesa e tradicional, padrão, para você que assim, não quer ter muitos modelos em casa. Então, você pode ter esse modelo, né, que você consegue utilizar aqui para todas as bebidas. Mas, em geral, via de regra, né, quando você tem o seu bojo mais arredondado e a sua... o seu bocal, né, mais estreito, você consegue ter uma maior concentração de aromas, porque aqui eu volatizo o meu vinho, eu coloco, né, eu giro ele aqui embaixo e essa minha concentração de aromas está muito mais fechada, né, porque assim, quando eu tenho esse bocal aqui também muito largo, eu não tenho uma concentração de aromas como eu tenho no caso do bocal mais fechado. E por que com o champanhe, por exemplo, geralmente são... Se bem que esse isso modelo. mudou. Se bem que isso mudou, né? Antigamente eram aquelas taças bem a cupê, baixas, maravilhosa, né? Ai. Mas para deixar... É muito chique, mas assim, eu tenho a impressão que deve ser mais difícil ali manter a bebida, né? O que a gente busca em um espumante é o seu perlage, né? Lembrando que o espumante, ele é um vinho que ele passa por um segundo processo de fermentação, tá? Em geral, mas tem, enfim, aí é método. Mas você tem ali, o que é mais importante em um espumante que a gente espera, é o perlage, a borbulha, né? O gás carbônico. Sim. Tá? Então, aí depende do método para que você tenha aquele gás carbônico ali. E isso que é o que traz o frescor para o espumante. Mas ele nasce essa fermentação, ela vem de um vinho base muito bom. No caso deste modelinho de taça aqui, que é a taça mais conhecida, né, que a gente, enfim, serve a nossa... né? Isso, que a gente serve o nosso espumante. Eu não consigo aqui movimentar o meu espumante, porque ele também tem os seus aromas, né? E aí eu não consigo fazer uma avaliação, ele tem uma concentração, sim, do perlage, mas eu não consigo sentir os aromas dele. No caso daquela taça da Maria Antonieta, que eu acho ela belíssima, mas realmente o detalhe dela é que ela não mantém o perlage. Sim. Né? Então tivemos uma evolução para esse outro modelo, que aqui eu tenho perlage, mas eu também não tenho aroma. Primeira taça, eu não tenho aroma e não tenho perlage. Persistência. Aqui eu não tenho aroma, mas eu mantenho perlage. Entendi. E a terceira taça, que é a taça mais nova, que é a taça tulipa, que aí ela tem... certo. Exatamente. Aí ela é mais redondinha aqui embaixo e a fina aqui em cima. Ela consegue comportar as duas características, né? Exatamente. Que essa é a taça ideal. E a harmonização? Porque a gente sabe que os vinhos, em geral, harmonizam, né? O tinto com a carne, o branco com peixes, enfim. Isso ainda não seria se utiliza, né? Quer dizer, é comum ainda ou já caiu por terra? As pessoas não ligam mais para isso? De um modo geral, sim, tem uma combinação. Eu, como especialista, eu gosto de mencionar 3 momentos para você harmonizar, né? A harmonização gastronômica, sim, que aí você tem ali os elementos, né? Que é onde eu brinco que, assim, é a soma de que 1 mais 1 forma 2.
Né? Então você sobressai, combina, né? isso, você sobressai o sabor da comida, o sabor do vinho e cria esse terceiro sabor. Eu falo da harmonização também por ocasião. Então, por exemplo, eu vou numa festa, que tipo de vinho eu levo? Eu vou num jantar italiano, que tipo de vinho eu levo? Eu quero só tomar montar uma tábua de frios, ou eu quero, enfim, só tomar uma taça de vinhos. Também é um tipo de harmonização por ocasião, né? Porque você vai escolher o que você vai beber. Sim. E aí, um terceiro momento de harmonização, que eu sempre menciono, que é o prazer por comer e beber, e a gente tá pensando em harmonizar nada. Não são todas as comidas que foram feitas pra harmonizar. Por isso que eu perguntei, porque eu tenho visto que hoje em dia, assim, nem todo mundo se preocupa mais. Não, André, se você for pegar todos os elementos pra você harmonizar um por um, vai ficar pesado, você vai comer e não vai sentir assim, sabe? Fica uma coisa, não fica bacana, né? E o que a gente não quer no vinho é assim, o que a gente busca é você degustar, desfrutar, viver esse momento, ter uma troca ali, uma interação com a bebida. Vinho é conexão, vinho é 100% sensorial. Não adianta, às vezes você vai estar num dia... Né? É um prazer. Às vezes você vai estar num dia muito bacana e aí você vai tomar um vinho que nem é tão, né... e assim, né, uau, assim, você vai tomar o seu vinho e vai ser muito legal. E vai ter dia que você, assim, vai tomar um vinho, nossa, que é um super vinho super estimado, e não vai ser tudo isso. Entendi. Né? Então, assim, é essa conexão com a bebida. E como escolher? Você já deu uma adiantada aí com relação ao lugar onde você vai comprar e tal. Sim. Mas você pega o rótulo, o que considerar para acertar, ou pelo menos tentar acertar? Vamos tentar dividir em 3 momentos para você comprar para ter em casa, no restaurante ou de repente para a gente presentear, tá? Eu vou ter que te fazer algumas perguntas abertas. Se eu estou em um restaurante, por exemplo, que é o mais comum, você chega no restaurante e você quer tomar um vinho, né? Ou o garçom vai te levar a carta, ou o maître sommelier, ou você vai pedir. A minha primeira indicação já seria no restaurante você identificar qual é a gastronomia daquele lugar. É um restaurante italiano? É um bistrô? Né? É um restaurante casual? Então, ali você já começa a criar um ambiente para você harmonizar e aí você vai de acordo com o estilo que você gosta e preço também. Então, por exemplo, eu vou em um restaurante italiano. Eu te indicaria, e é o que a gente espera, né, dos restaurantes, principalmente quando a gente fala de Itália, entre comer e beber, algo que casa ali com a minha comida, com a minha gastronomia italiana. De repente não tem ali coisas que, não conheço essas uvas italianas, ou alguém não conseguiu te explicar. Segue ali na ideia de Europa, né, eles estão muito próximos, então um vinho português, um vinho francês, você segue essa identidade, né. Eu cheguei em uma churrascaria. Bom, país que a gente sempre lembra para churrasco, Argentina, né? Então vamos sim de um vinho argentino. Então aí seria uma ideia de harmonização. E aí eu vou de repente nas uvas que eu conheço, posso pedir indicação e até mesmo faixa de preço, né? É importante, porque a gente precisa ter um equilíbrio ali também, sim. né? E é possível hoje em dia, né? Um custo-benefício legal. Sim, exatamente, né? Então você tem ali... Aí seria um tipo de ajuda para você conseguir escolher, né? A próxima indicação, eu cheguei numa loja de vinhos e aí eu quero presentear. Então, essa ideia de assim, quem vai ser a pessoa que você vai presentear? Faixa, né, de idade. É uma pessoa que costuma viajar, é uma pessoa assim, de repente mais conservadora, é uma pessoa que às vezes vale você saber, até para você conhecer o gosto dela, se ela gosta de vinho seco, se ela gosta de vinho doce, que é diferente de suave, sabe? Então assim, o bacana justamente do mundo do vinho é essa diversidade, né, para você linkar. Agora, por exemplo, eu quero comprar para eu ter na minha casa, eu vou montar a minha adega. Aí nós temos as opções coringas, né, desde espumante, aos vinhos brancos, os rosés e os tintos, para você ter, e no momento mais adequado, eu quero tomar uma taça de vinho, pega sua garrafa e abre. Aliás, eu gosto de tomar vinho na segunda-feira. Eu também não tenho dia. Se eu tiver com vontade, né, se for um dia que eu queira celebrar ou simplesmente relaxar, Sim. A gente abre lá a garrafinha e toma um pouquinho, guarda. Inclusive, eu gostaria de saber como armazenar. Você abriu o seu vinho em casa, tomou uma taça e quer guardar. Como armazenar para não estragar esse vinho? Ótima pergunta. Quando eu abro a minha garrafa de vinho e eu coloco ela em contato com o oxigênio, eu já estou acelerando o seu processo de oxidação e envelhecimento, tá? O ideal, sempre diminua a superfície de contato com o oxigênio. Por exemplo, aqui
eu abri este vinho, ele está aberto aqui, ele já está evoluindo. Uma sugestão seria, tem algumas bombinhas que a gente consegue retirar o oxigênio da garrafa, e aí você coloca uma tampa. No caso de vinho tinto, aqui, Andréa, a partir do momento que a gente abriu, já estamos evoluindo. Mas de até 4, 5 dias, eu ainda tenho um produto bacana para eu consumir, tá? No caso de vinho branco ele não tem um componente que tem no caso do vinho tinto, que também é um conservante natural do vinho, que se chama tanino. Eu ia perguntar do tanino mesmo. Isso, que é essa sensação que amarra na nossa boca. Adstringente, né, eles falam. Isso, exatamente. No caso do espumante, nós queremos o perlage, né? Eu não aconselho guardar espumante. Abriu, bebe. Consome. Exatamente. No caso de branco, a gente ainda consegue, né? Tem as opções de meia garrafa. Então, também. por exemplo, você pode, depois que você terminou, se você não tiver essa bombinha na sua casa, mas se você tiver uma garrafa menor, você consegue transferir da maior para menor. Vai aumentar a quantidade, né, de dias de qualidade desse vinho de 1 a 2 dias. Tá. Não aumenta muito. Quem vai ganhar, se beneficiar com mais tempo, é o vinho fortificado, que um exemplo seria o vinho do Porto. Porque ele tem uma graduação alcoólica maior. Né? Esse álcool ele é adicionado. Então, ele aguenta por um período maior após aberto. 30 dias no mínimo. Certo, você falou do teor alcoólico, né? A gente consegue observar pela lágrima, não é isso? Também. Eu conversei em uma oportunidade aí com uma pessoa que me falou sobre isso. E aí, como que a gente identifica? A gente faz assim e se ficar... Quando a gente coloca, né, gira o vinho na nossa taça, você percebe que ele cria como se fosse uma viscosidade, assim, uma oleosidade na sua taça. E isso é indicação também de graduação alcoólica, porque é o açúcar, né? Então, ele fica realmente mais aparente na nossa taça. Quanto mais lágrima, mais álcool? Quanto mais ele demora para escorrer na nossa taça, quanto mais ele demora, quanto mais, assim, intenso for essa marcação, é uma indicação de que o vinho, ele é mais alcoólico mesmo. Interessante. E a temperatura, Nanda? De serviço? Sim, porque tem 2 temperaturas. A de adegagem, que você tem a sua temperatura que você deixa seu vinho armazenado em casa, ou a de serviço. Para a temperatura de serviço, aí dependendo do estilo do vinho, você tem a sua temperatura diferente, né? Vinhos espumantes, brancos e rosés, a temperatura ela é mais baixa em relação ao vinho tinto, né? E aí vem assim, o pessoal fala, né? No caso de vinho tinto, é servido a temperatura ambiente. Temperatura ambiente de adega é bem diferente de temperatura de adega de temperatura de Araçatuba e de Presidente Prudente. Com certeza, né? Então, imagina, 40 graus, exatamente, 30 graus, não tem como, né? Então, aqui seria de 16 a 18 graus no máximo, né? No tinto, isso. Espumantes, 6 a 8 graus, brancos de 8 a 10 graus e rosés de 10 a 12 no máximo. Uma sugestão. Você vai receber alguém na sua casa. Você vai receber um convidado na sua casa. E aí você vai servir ali um vinho tinto. Vamos montar um cenário até de harmonização para uma visita? Bora. Vamos pensar, tá? Nós começamos pela intensidade dos vinhos mesmo. Dos vinhos mais leves aos vinhos mais intensos, tá? Então eu posso começar ou com um espumante, ou com um vinho branco, ou um vinho rosé, e depois eu vou evoluindo, né? Neste caso, eu vou receber alguém na minha casa, então eu coloco o meu vinho na geladeira ali, deixo no congelador, no caso em que você pode colocar o refrigerador, no caso de espumantes e brancos, por 15 minutos, aproximadamente. E o vinho eu posso colocar na geladeira aí também por 20 minutos, mas aí no refrigerador, porque a temperatura é mais baixa, né, no congelador. Sim. Essa seria uma sugestão. E aí, no caso do vinho tinto, né, você coloca um pouquinho antes também, mas, em via de regra, a gente não coloca no balde de gelo. A menos quando a gente quer dar uma quebrada na temperatura dele para baixar, né, porque às vezes você tira a garrafa assim, o vinho começa a esquentar. E a gente sempre abre o vinho e deixa respirar um pouquinho, né? É bom que ele desça por conta respirar. do álcool, sim. Isso pode ser assim, tá, André? Se você abrir só e deixar o vinho só aqui com a garrafa aberta,
o espaço de contato com o oxigênio é muito pequeno. Então, você consegue fazer isso ou na própria taça, você pode servir na taça e deixar uns minutinhos aqui respirando, ou no próprio decanter. Uma das funções do decanter é essa, de deixar o vinho respirar, né? Além de separar, né, dos resíduos. Isso, exatamente. Tá Comentários na tela. Olha esse aí. é o decanter. Esse é o decanter. Tem também um equipamento que a gente coloca um aerador, que você coloca você encaixa ele na boca da garrafa e a hora que você vai despejar ele na taça, ele já dá uma aerada automaticamente, também ajuda a oxigenar. Esse é o decanter. É aquele mesmo que depois você coloca para guardar, não? É aquele que encaixa, depois você guarda. Tá. Que ele é reutilizável, né? Entendi. Você falou também da diferença entre... Esse aqui, ó. Ah, legal. Esse aqui, que aí tem esse modelinho aqui também. Aqui é a torre, né? Ah, eu já vi esse aqui. Eu gosto. Esse eu tenho na minha casa. Esse é legal, André, olha que bacana, porque ele tem uma peneira. E essa peneira, ela é removível. Aí. Isso, exatamente. A ele aqui, ó. Ah, a peneirinha ali. A peneirinha. Ele faz o papel do decanter. Ah lá, ó. Sabe esse de separar o... de Ali, repente, ó. o vinho Aqui, quando- ó, né? Tem Isso. a peneirinha. Aí ele tem esse buraquinho aqui, ó. Você tem que essa legal. troca com oxigênio. Interessante, ó, para os amantes de vinho. Isso é legal, tem em casa. É o que eu ia comentar. Aquele de torre, eu acho que ocupa muito espaço. E desnecessário. É. E se resolve. Esse aqui, pra mim, é o que eu mais uso. Entendi. Então, eu tava dizendo que você comentou sobre a diferença do suave e do doce, né? Do vinho doce. Porque a gente já relaciona, né? O suave com o doce. Aí, por exemplo, eu não gosto de vinho suave. Eu Sim. gosto dos vinhos mais secos. Sim, Mas é claro que tem vinhos mais doces que são agradáveis pro meu Sim. paladar. sim. E aí eu realmente começo, acho que entender o que você tá falando. Você consegue explicar pra gente? Consigo sim. Inclusive, um dos vinhos mais incríveis que eu tomei na minha vida é um vinho doce, Geralmente o Porto é, né? Sim, o Porto de um produtor francês. Mas a diferença, né, assim, você tem essa adição de açúcar, de onde ela vem? Ele é adicionado ou é da própria uva, né? E existe um método de produção na região de Sauternes, na França, que isso é provocado, né? Assim, é um fungo que ataca a uva, desidrata essa uva, porque a uva, 95% grande parte da concentração da uva é água, né? Então ele desidrata essa uva, fica com uma alta concentração de açúcar. Entendi. E aí você tem um vinho doce dessa própria uva, desse açúcar que está extremamente concentrado. E assim, tem um vinho chamado Tokai, é um vinho da Hungria, que assim é considerado o vinho dos deuses, assim, sabe? Porque realmente, e é doce, diferente de um vinho suave, mas é uma coisa surreal. E já que a gente está falando aí dos vinhos doces, secos, enfim, você poderia explicar, assim, numa graduação, os Consigo. vinhos mais secos, pros mais... Porque para quem tá querendo escolher, às vezes não sabe, né? Fala, eu vou comprar um Malbec, mas será que o Malbec vai me agradar? Não, eu gosto de um vinho mais puxado pro seco, eu quero então o Cabernet Sauvignon. Dá faz assim uma listinha pra gente. Faço. Tanto pelas uvas, quanto pelo que está escrito no contrarótulo do vinho também, né? Porque vem a informação, vinho tinto, fino, seco. Primeiro que essa palavrinha fino significa em relação à qualidade da uva, tá? Então, uva de mesa e uva fina, que é geralmente, né, de origem europeia. Então, você já começa a trazer relação à qualidade para o seu produto. A legislação brasileira, em especial, ela faz ali ela divide em 3 partes, classificação de vinho seco, meio seco e vinho doce suave. Então, a gente não vai encontrar essa informação no rótulo, mas uma coisa que eu já adianto, às vezes a gente encontra no contrarótulo a palavra meio seco, né, essa frase, meio seco, achando que realmente ele vai ser meio seco. Só que ele está dentro de uma janela muito grande, que tanto ele pode ser mais pro seco, quanto ele pode ser pro doce, suave. Vai depender da uva. Exatamente. Então, você tem que abrir e beber, né? Tá. Hoje, as principais uvas, assim, que são mais intensas, né? Que você faz ali vinhos mais secos. Realmente, Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot também. Uvas que têm características e geralmente rotula como meio seco, mas tem um perfil mais seco.
Primitivo, que é uma uva, né, italiana, a Pinotage, que é uma uva de origem da África do Sul. Então, essas são algumas uvas, né? Vamos falar de uva branca. Chardonnay e Sauvignon Blanc são as uvas mais conhecidas, né? São super perfumadas, principalmente a Sauvignon Blanc, ela é extremamente perfumada. Mas, via de regra, essas uvas, assim, são as principais, que são mais intensas, e você tem vinhos mais secos, né? Bom, e a gente acabou que conversou e eu não falei sobre a origem do vinho, né? Porque eu queria contar um pouquinho da história. Sim. Vamos lá, porque o vinho é milenar, né? Sim, exatamente. Desde o início da civilização, né, principalmente no Egito, enfim, esses povos eles migravam muito e eles levavam isso que era cultural, porque a gente está falando de uma bebida que vem de um processo de fermentação, ele é o resultado de uma fermentação da própria uva, né? Nós não temos vinho de pêssego, vinho de maçã, apesar de a gente encontrar, né, em algumas regiões que a gente vai, assim, vinho mas não, mas não é vinho. O vinho, exatamente, o vinho vem da uva, exatamente. Mas o maior relato que nós temos, assim, a gente tem relatos de até 6.000 anos antes de Cristo. Mas o grande relato mesmo, e que, assim, que traz essa celebração é na Bíblia, né? Quando Jesus transformou água em vinho, né? Em uma festa de casamento. Sim. Então, a gente está falando realmente de algo, assim, uma bebida milenar. E hoje as pessoas, né, costumam consumir, mas consumir com mais qualidade, né? Conhecer sobre a bebida. A gente tem tanta informação hoje em dia, né? Pois é, inclusive a safra faz diferença? A gente tem que observar? Sim, faz. Principalmente quando você for comprar o vinho e onde você for comprar o vinho. Quando e onde, né? Por quê? A safra é o DNA do vinho, é o ano que aquele vinho foi produzido. Então, de repente, se vocês estiverem em um lugar onde não tem histórico para venda de vinhos, não é um lugar que, assim, tem uma alta rotatividade de venda de vinhos também, você comprar uma safra muito antiga, você vai ter problema, assim, vai ter uma grande chance, na verdade, de você ter um vinho que não está... Ok, exatamente, porque tem essa questão do armazenamento também, e para que aquele vinho foi feito, né? Hoje, grande parte do que está no mercado é para consumo imediato. Sim. Então, o ideal é assim, se eu quero procurar, de repente, algo mais, uma joia mais especial, vai precisar de um especialista, vai precisar de uma loja especializada, né? Aí você tem um suporte. Mas a safra, ela é um grande indicador pra gente, sim, de devo investir ou não. Se eu estiver numa loja especializada, vale a pena investir, de repente, em safras mais especiais. Agora, em loja normal, né, assim, ali de varejo, de consumo rápido, supermercado mesmo, eu indicaria quanto mais jovem, melhor. Interessante isso, porque como a gente tem essa ideia de que o vinho mais velho, né, que ele envelhece e vai melhorando, você pode olhar um rótulo antigo e achar, não, esse deve ser maravilhoso porque ele é mais velho. Depende também do perfil de supermercado que você vai, né? Nós temos alguns players no mercado. E tem lojas especializadas também, né? exatamente, que eles estão acostumados a vender esses vinhos. Aí você vê que ele está bem armazenado, às vezes está num ambiente confinado, às vezes dependendo da posição que ele está. Ou, por exemplo, quando você pega a legislação europeia, é comum você pegar um Gran Reserva que está no mercado, que ele tem que ter no mínimo de 5 anos para ele sair no mercado, de uma safra, por exemplo, 2016. Estamos em 2025, né? Mas aí, realmente, assim, no montante ali, de modo geral, né, principalmente os vinhos mais acessíveis ali, eu indico, principalmente, quanto mais jovem, aí você comprar. Pegando esse gancho aí do Gran Reserva, né, faz diferença mesmo um vinho reserva, Gran Reserva, ou é só um jeito de chamar o vinho e não tem diferença nenhuma? Quando a gente fala de Europa, sim. Quando a gente fala de Chile, aí nós temos algo bem comercial, né? É porque eu já ouvi falar sobre isso também. Exatamente. Nós temos ali uma informação, principalmente em relação ao reservado, que sempre causa muita dúvida. Mas o reservado, ele é uma indicação do produtor de que é um vinho jovem, mas causa muita dúvida esse termo, né? É porque você acha que é... algo especial. Foi reservado para... Isso, exatamente isso. É polêmico. Bom, mas sendo reservado ou não reservado, a gente falou que já desde há milhares de anos o vinho vem sendo né, usado para celebração e tudo mais. E esse encontro também foi uma celebração aqui para mim, viu, Nanda? Obrigada pelas informações.
E eu quero aproveitar para mandar um recadinho aqui pro pessoal que está curtindo a gente. Seguinte, se você está aqui nos assistindo, nos acompanhando, além de se inscrever, ativar o sininho, como eu já disse, tira uma foto assistindo o podcast, manda para mim, me marca. A gente compartilha, entendeu? Coloca no meu story. Vamos, né, fazer a coisa movimentar, exatamente. Cada vez com mais motivos para celebrar e comemorar, né? Sim. Momento especial agora, VidaCast. Vamos saber o que tomar, com que tipo de alimento. Bate bola aqui com você, bora? Bora. Então vamos lá. Pizza, Merlot. Merlot não, Merlot, opção de Merlot para vinho nacional, principalmente uma uva que tem bastante fruta, fica muito gostoso, é fácil nós encontrarmos também vinhos com essa uva. Merlot é uma uva bem coringa, para você ter em casa também, mas colocaria, principalmente pizza com pepperoni, calabresa, colocaria um Sangiovese, um vinho italiano com a uva Sangiovese, que aí tem acidez bem marcada, é um vinho super gastronômico, então teria essas duas opções. ótimo. Massa, eu colocaria vinho italiano também, com a uva Primitivo de Mandúria, com a uva Primitivo, Mandúria região. Colocaria também os vinhos da região de Chianti, na Itália. Colocaria, bom, essas duas opções. Itália, né? Itália. Ai, maravilhoso, né? Itália sempre tem o coração. E carne, hein? Aliás, tem diferença para carne e para churrasco ou pode ser o mesmo vinho? Olha, carne com mais, né, com mais gordura, aí você precisa de um vinho com uma acidez mais marcada, né? Sabia que fica muito legal em churrasco também? Eu sei que poucas pessoas tomam, espumante. Mas o clássico do clássico, tá? Vinhos mais encorpados, né, com bastante fruta, com acidez mais marcada. Minha sugestão, Cabernet Sauvignon, exatamente. Malbec, Syrah também fica bem legal, são uvas mais intensas. E Pinot Noir, hein? Eu gosto tanto de Pinot Noir. Eu amo Pinot Noir. Eu também. É a uva tinta favorita. Eu também adoro. Junto com Garnacha. É uma uva mais delicada. Eu colocaria principalmente com um risoto, com caprese, sabe? Algo ali com esqueci o nome daquele embutido agora. Que é tipo Copa? um Ramon, enfim. Não, na Copa é a que o pessoal faz bastante, risoto com... Nossa, gente. Ah, fungo? Não, fungo é uma opção também. Dá pra colocar fungo. Meu Deus, esqueci, eu tô com ele na minha, como se fosse... Carne, vou falar grosseiramente. Tá? Lembra um bacon, mas não é um bacon. Tá. Eu não como carne, talvez eu não saiba te ajudar então aqui. Tá, ótimo, tá. Mas vamos deixar no fungo, então, com Pinot Noir. Ótimo, excelente escolha. Bom, né? Então, fiquei com vontade agora. E um peixinho, um camarão. Sou muito fã de rosés e brancos também. Eu amo rosé também. Portugal, minha sugestão, vinho verde. Lembrando que o vinho verde ele não é verde, ele é de uma região chamada Vinhos Verdes. Leve, refrescante, gastronômico, muito bacana. Gosto da opção de vinho branco, né, para peixes, enfim. Salmão, colocaria também um vinho português mais intenso, mas colocaria um rosé também. E o vinho... Meu Deus, me fugiu agora também, olha só. Nós estamos assim... meu Deus, é muita coisa na cabeça, viu, gente? A gente não tá ficando velha não, viu? É muita coisa na cabeça. É muito vinho, Não, mas nem começamos ainda, Nanda, não é assim também. Não, é o vinho, aquele mais fortezinho, do Porto. Do Porto, Meu Deus, vinho a gente falou agora há pouco. Então, o vinho do Porto... A gente tem aquela ideia dele ser... Porque ele é até mais grossinho, assim, mais viscosinho e tal, né? Quase um licor, não é isso? Ele é um vinho licoroso. Ele seria indicado para sobremesas, para os doces? Tenho duas indicações, tanto como um digestivo, você vai receber alguém na sua casa e aí você vai receber uma visita, você vai apresentar ali, coloca um cálicezinho, porque ele abre o nosso apetite. Eu sabia que o Biotônico Fontoura foi inspirado no vinho do Porto? Faz sentido, é bem parecido. Exatamente. Então ele te dá aquele primeiro contato ali para você se alimentar, essa é uma opção legal. Inclusive uma dica de harmonização seria um cálice de vinho do Porto com uma tabuinha de frios, mas em especial queijo gorgonzola. Que tem uma harmonização por contraste, né? Algo salgado com algo doce. Bacana. Isso é legal. E com as sobremesas, né? Aí você tem os dois estilos que são os mais conhecidos tradicionais, que é o Rubi e o Tawny. O Rubi, ele tem a nota de rubi mesmo, mas é avermelhado. E o Tawny, uma nota mais acastanhada.
Aí, por exemplo, você vai fazer uma sobremesa com chocolate ou alguns nuts, então você pode colocar umas castanhas, aí você pode colocar o estilo do Tawny, né? O rubi fica interessante até você fazer, de repente, um manjar e jogar uma cálice Nossa, que delícia! Fica muito bom. E agora, eu não sei se vai ser uma curiosidade para todo mundo, mas eu achei muito curioso quando me serviram um vinho do Porto branco. Sim! É maravilhoso! É maravilhoso! Eu não sabia que tinha, achei tão gostoso. É pouco explorado. Já tem uns... Aliás, foi lá em Prudente que me serviram, uma amiga me serviu uma vez, eu achei incrível. É muito legal, e assim, tem um drink clássico português chamado Portônica. Que ele é feito com vinho do Porto branco. E aí você adiciona a água tônica, umas rodelas de limão ali. Fica maravilhoso. É elegante, a cor dele é super elegante. Mais alguma curiosidade sobre vinho? Acho que vale ressaltar também que jamais colocar gelo em vinho, né? Não, mas tem vinho que foi feito pra isso. Sério? É, aqueles escrito ice. Principalmente... Gente, eu não sabia disso. Tem alguns vinhos, principalmente espumante. Tem alguns espumantes que são bem doces. Que ele vem a informação no rótulo de escrito ice. Sim. Porque ele foi feito pra você colocar gelo, porque você dilui. Entendi. Aquele açúcar. Certo. Então mas olha, uma coisa que eu indico, por exemplo, você tá na sua casa porque vinho branco a gente consome mais rápido e a gente coloca menos na taça por conta disso, né? A taça é menor, inclusive, geralmente, para vinho branco. Uma dica seria você congelar uva branca, uva verde, aquela uva que você compra no mercado. Isso aí sim. Você congela só a uva e aí quando você for servir o seu vinho branco, aí você coloca ali as suas uvinhas congeladas para manter o teu vinho gelado. Se você tá na piscina. Nossa, que legal! Essa dica é sensacional, eu gostei. Essa dica super funciona, aí depois você come. E não sai do sabor ali, Exatamente, você não tem a água ali, né? Algo que... Isso é legal. Agora eu vou perguntar pra Nanda aqui uma coisa que talvez ajude algumas pessoas. Porque às vezes a gente encontra gente que fala assim... eu não gosto de vinho seco, eu só gosto do suave e tal. Mas tá perdendo de conhecer, né? De conhecer, de ter experiências maravilhosas, né? Então, uma pessoa que queira, né, entrar nessa seara aí do vinho mais, né? Passar do suave, para conhecer um pouco mais dos vinhos secos, ditos secos, porque tem uns que nem são tão... Porque a pessoa já imagina seco aquela coisa que amarra, né? E nem sempre, né? Sim. Então, como fazer assim para começar a entrar nesse, né? Sim. Minha sugestão, no caso de espumante, você tem o demi-sec, né? Que é uma opção já menos doce da bebida, ali já é um ponto de partida. Mas, sem dúvida, a minha grande dica para você que quer tomar um vinho seco, né? Quer vir para este caminho, é muito cruel você só tomar o vinho, porque você vai fazer você vai beber ele já avaliando e já com um preconceito sobre aquela bebida, sobre aquele vinho. Exato. Então, não beba somente por beber. Coma algo junto com aquele vinho. O quê? Foi no churrasco, pega ali a tua carne, sabe assim, o estilo do vinho, procure essas principais uvas que a gente já mencionou, Merlot, Syrah, a própria Malbec também, Cabernet Sauvignon, vai ser um pouco mais intenso, sim, mas se você estiver comendo, a sua percepção vai ser diferente, né? O vinho, ele dificilmente influencia no sabor da comida, mas a comida influencia diretamente no sabor do vinho. Então, você tem uma nova percepção, né? Lógico, se for só para beber, aí seria que você conhecesse um pouco mais sobre as uvas para pegar algumas uvas mais leves. Mas, via de regra, se vai tomar um vinho seco, coloca alguma coisa para você comer junto. Essa é a ideia. E aí, se você quiser entrar num vinho... Aí, se você quiser, por exemplo, se você quiser escolher uma uva em especial, por exemplo, a uva Primitivo, a uva Nero d'Avola, que são uvas italianas, assim, são uvas que têm um residual de açúcar também um pouco maior, né? Então, também fica mais fácil, muito mais, né? Mais fácil. palatável pra pessoa que não tá acostumada. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. E nos vinhos brancos tem uma uva... Torrontés. Isso. Ela é um pouco mais suave que o Ela é uma uva Sauvignon muito Blanc? perfumada. Ela é uma uva... Ela vem de um cruzamento de uvas espanholas, né? E ela nasceu na Argentina. A grande característica dela são os aromas. Hoje eu vejo exemplares bem interessantes de Torrontés, que eu gosto bastante. Eu gosto também. Eu gosto. Mas ele é algo mais... É uma uva de perfil mais leve, mais delicado, muito aroma,
mas de corpo leve. Não é tão intensa assim de corpo. E agora eu vou pular para uma outra coisa que me passou aqui na cabeça, porque a gente falou que existe, né, um custo-benefício legal para quem quiser também estar consumindo seu vinho e tudo mais, mas a gente sabe que tem vinhos que são milionários, né? De preços assim. E esses vinhos geralmente são assim, eles vêm de famílias, não é? Explica um pouquinho esses vinhos mais elitizados, vamos dizer. Sim, são vinhos ícones. É um mercado aí já totalmente diferente, né? É um mercado realmente assim, é quase um mercado de obra de arte. Isso mesmo. É esse mercado, né? Aí você pode ou tanto, por exemplo, comprar uma adega de alguém que aí já tem esses vinhos, né? Precisa de um especialista, porque vinho a gente tem detalhes que você vai avaliar ali, até mesmo é um mercado que tem muita falsificação, tá, Andréia? Ah, é? Tem muita falsificação de vinhos. Mas assim, são vinhos que aí você sai do preço e aí você agrega valor histórico, você agrega valor do próprio produto, da região onde aquele produtor está localizado, a avaliação que aquele chateau geralmente recebeu. E aí a gente está falando de Europa, tá? Via de regra. Temos grandes produtores, sim, na América do Sul também, em outros países, mas a nossa referência é sempre europeia. E daí, para não cair, né, no vinho falsificado... Precisa de um especialista, precisa ter alguém assim, que trabalhe com aquilo, para fazer a avaliação do teu vinho, verificar, tem alguns detalhes, por exemplo, isso aqui é o ombro da garrafa, né? E aí, se a garrafa também não foi bem armazenada, porque você também tem que ter o cuidado com o líquido, se não está abaixo do ombro da garrafa, e o cuidado também com a tua rolha. Porque são vinhos, que eu já trabalhei com vinhos, assim, com mais de 40 anos. E aí você precisa ter um cuidado em relação também como esse vinho foi armazenado. É um trabalho bem minucioso, sabe? E vale também informação, né? Porque se ele estiver mais barato do que, né? Saber quanto vale exatamente, que estiver muito abaixo, é porque realmente... E pra gente que trabalha com esse... Porque eu trabalho, é meu mercado também. Pra gente que trabalha com esse tipo de mercado, é um tipo de pesquisa que a gente faz, que muitas das vezes essa informação ela não tá fácil, porque não tem registro atual eletrônico. Então você tem que buscar lá na história do produtor, é uma coisa... Então sempre buscar um especialista. Tem que ter um especialista, não dá pra simplesmente assim, pra esse... Aí eu tô falando de, assim, de vinhos realmente bem alta gama. Nanda, você acha que faltou a gente falar alguma coisa pra quem quer conhecer um pouco mais de vinho? Olha, hoje nós temos bastante informação, né, na internet. Se eu puder auxiliar também, a pessoa tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem pelo Instagram, também vai ser um prazer. Aqui, sim. Mas assim, se eu puder compartilhar a dica essencial, consuma. E abra a mente, sabe? Poxa, eu vi uma uva que eu não conheço. Se permita comprar aquele vinho, degustar, às vezes reúne uma turma de 3, 4 amigos, poxa, a gente quer fazer um encontro de Malbec, então cada um vai levar um rótulo com a uva Malbec. Que interessante isso. Ou, por exemplo, eu quero fazer um do mesmo produtor, só que com safras diferentes daquele vinho, sabe? Então, assim, vou fazer um encontro de país. Então, assim, Chile, nós somos uma turma de amigas. Você vai levar um Merlot do Chile, você vai levar um Syrah do Chile, eu vou levar um Cabernet Sauvignon, outra amiga vai levar um Carmener. Olha que legal. Sabe? Gostei da ideia, boa. Aí você compara e aí você vai criando, aumentando o teu repertório, viu? Litragem. Estude litragem. Muito bom, até porque, né, hoje em dia, a gente sabe que os vinhos chilenos, geralmente, que são os Cabernet, né, também, que só tem no Chile e tudo mais, são muito bons e tudo. Mas a gente já encontra ótimos rótulos também na África. Total. Né? A Itália, nem se fala, sempre né, foi berço de bons vinhos. Mas, assim, a gente pode explorar porque tem vinhos bons em vários lugares, né? Tem. Aqui perto, em Penápolis, né? É verdade, Penápolis a gente tem... Sim, temos vinícola também. Os países que a gente, assim, às vezes a gente... No Brasil, quem acaba... Os países que a gente mais consome, de fato, depois de vinho suave, porque tem um consumo muito alto, você tem ali Chile, Argentina, Chile e Portugal. São os 3 principais países. Mas, assim, o mundo do vinho, o bacana é isso, tem tanta diversidade,
Então a gente consumir realmente, abrir a mente para outros rótulos. Bacana. Eu ia mesmo pedir para você deixar uma frase, uma dica, um conselho, mas acho que já seria isso que você acabou de dizer, Sim. né? Aham. Nanda, então eu queria te agradecer. Você foi extremamente importante aqui para esclarecer muita coisa. Nossa, Legal, teve coisa feliz. bacanérrima aqui que a gente conversou. E quem sabe você volte outras vezes pra Eu, gente conversar. por favor, eu volto com o maior prazer. Por favor, sempre que tiver novidade, você me conta, a gente Sim, marca de conversar com de novo. certeza, com Tá bom? certeza. E olha, e você sabe que uma vez um amigo falou pra gente brindar sempre com a mão esquerda, olhando nos olhos, que é a mão do coração. Não sei se Mão faz esquerda, sentido. então peraí, que eu preciso trocar minha mão, que eu tô com a mão direita. Não sei se Aqui. faz sentido, mas a gente usa tudo porque não custa nada, né? Então, um brinde, Nanda. Muito Saúde. obrigada. Saúde pra você também, sempre. Então, eu agradeço aqui também, além de agradecer a Nanda, a você que tá ligadinho aqui, né, no podcast. Vem muito mais por aí. Continue aqui com a gente, ativa o sininho para não perder nada. E eu agradeço também aos meus parceiros, né, Bibiano Neto, Marcos, lá de Birigui, do Estúdio 317, que sempre cuidam do meu visual, né, dos meus cabelos. Eles são muito queridos, além de amigos maravilhosos. Então, um beijo pra eles. Vale a pena conhecer o salão, viu, gente? Tudo de maravilhoso lá. Olha, Eu se tiver quero, oportunidade, vai eu lá, quero. muito bom mesmo. Pessoal da casinha que tá aqui comigo, hoje a gente gravou aqui na casinha, né, a produtora aqui de Araçatuba. E pra você, mais uma vez, muito obrigada, beijo grande, se cuida!